Graças a Deus, meus amigos, minhas amigas, aqui estou eu para fazer mais um vídeo. Um vídeo sobre espiritualidade, para desta forma hoje falar sobre o suicídio, a umbral e outras dimensões. Porque nós nos interrogamos, a dor, ela não termina com a morte, ela apenas muda de lugar. Isto para quem realmente acredita. Então, o que acontece na realidade com um espírito que tira a sua própria vida? Será que tudo realmente acaba? Ou será que, do outro lado, o sofrimento apenas se transforma? Porque a pessoa que tirou a própria vida e achou que tudo tinha acabado, mas, na realidade, ao abrir os olhos no mundo espiritual, descobriu que a dor só estava começando. Muitos acreditam que a morte traria o descanso final, um alívio, um silêncio, mas na realidade o que vem depois é muito mais doloroso do que qualquer um de nós poderá imaginar. Segundo relatos, inclusivamente espirituais, o sofrimento que segue o suicídio, ele é real, ele é intenso, ele é profundamente solitário e na individualidade. E saber disso, às vezes, pode salvar vidas, inclusive, meu amigo, minha amiga, a sua. Então, bem-vindo a este canal, ao mundo espiritual, E as poucas dores são tão silenciosas que aquelas que moram na nossa alma, de quem pensa em desistir da própria vida, que é um dom de Deus, e poucas decisões são tão mal compreendidas quanto ao suicídio. À primeira vista, muitos acreditam que a morte, na realidade, seria o fim da dor, um descanso, um alívio, mas segundo os espíritos, a verdade por trás destas escolhas é muito mais dura e mais profunda do que qualquer um de nós imagina. Quando uma pessoa tira a própria vida, o seu corpo, o nosso corpo, realmente ele morre. Mas a nossa consciência, ela não. A alma, o nosso espírito, continua vivo com a mesma essência, carregando consigo, inclusivamente, a angústia, a confusão e muitas vezes o desespero que a levou até àquela loucura e àquele ponto. A diferença é que agora ela se vê no plano espiritual, sem corpo físico, mas sentindo tudo tão intensamente: o medo, a solidão, a culpa e principalmente a dor de ter destruído a própria chance de reconstrução. Inclusivamente existem relatos impressionantes, como aqueles trazidos por André Luiz, não é? André Luiz. Trazidos por André Luiz no livro do Nosso Lar. E com ainda mais profundidade no livro de memórias de um suicida, que quem não leu, eu até aconselho a ler. Memórias de um suicida, que descrevem com muitos detalhes o estado vibracional dos espíritos suicidas. O que eles encontram não é aquela paz tão almejada, mas uma grandiosa extensão no mundo espiritual, uma grandiosa extensão do sofrimento, agora sem anestesia do corpo físico. Ao contrário do que muitos pensam, não há descanso imediato, porque o espírito suicida entra numa zona de sofrimento chamada, por muitos relatos espirituais, de umbral, que é uma região escura, densa, pesada. É como se ele ficasse preso numa tempestade que não passa, sem saber se está vivo ou se está morto, sem entender o que aconteceu na realidade,
com a sensação constante de queda, de frio, de abandono e o pior, sem ninguém ao lado, apenas ele, na sua individualidade, ele e a própria dor. Essa fase pode durar dias, meses, anos do nosso tempo, porque o tempo no mundo espiritual, como todos nós sabemos, como tenho relatado algumas vezes, ele é bem diferente. Ele não passa como aqui. O sofrimento, ele é contínuo. É uma continuação. É uma repetição angustiante. Muitos relatos, inclusive, no livro Tormentos da Obsessão, psicografados inclusivamente por Divaldo Franco, dizem que o suicida revê o seu último momento dezenas, centenas, milhares de vezes. Ele sente o que o seu corpo sentiu, sente o impacto, o corte, o sufocamento, e tudo isso se repete até que ele esgote, até que ele esgotado comece a pedir a tal ajuda necessária. Mas a ajuda, essa tão almejada ajuda, ela não chega de imediato, porque para o suicida o maior desafio ainda continua sendo a culpa. Ele o prende ali, ela, a culpa, o prende ali, ela o impede de perceber a luz, de ouvir os espíritos amigos que tentam se aproximar. Aquela mente entra em colapso e a alma mergulha num mar de arrependimento que parece não ter fim. Alguns espíritos descrevem o umbral como um lugar, e é como um lugar sem cor, sem tempo, sem som, apenas angústia. Há gritos e lamentos, há choros e ranger de dentes. Há muitos que se arrastam pelas regiões densas como se estivessem vagando em busca de uma saída. É uma dimensão enorme. Essa saída não encontram, porque a saída ela só começa a surgir quando o espírito aceita o que fez, reconhece o erro e suplica pelo tão almejado recomeço. Conforme o tempo passa, ou melhor, conforme a consciência do espírito começa a despertar, o cenário ao redor ele muda, mas não melhora também de imediato. Para muitos suicidas, meus amigos, o que vem após o choque da morte é ainda mais assustador. A percepção de que estão cercados por outros espíritos igualmente atormentados. Eles não estão sozinhos no umbral, mas muitas vezes se imaginam sozinhos porque não têm a condição e a percepção de outros espíritos. Eles estão entre muitos milhares que, assim como eles, buscaram o fim e encontraram um tipo de inferno emocional. Esses espíritos vagam por regiões sombrias onde a paisagem é um reflexo do que carregam por dentro de cada um deles. Muitos descrevem cavernas escuras, vales repletos de gritos e lamentos, locais sem horizonte onde a luz do sol nunca nasce. Alguns se arrastam, outros gritam sem parar. Há aqueles que simplesmente ficam encolhidos como se quisessem desaparecer. É um lugar de almas, de consciências em desespero, onde a dor moral pesa mais do que qualquer sofrimento físico já sentido na Terra. É neste ponto que o espírito começa a entender que a morte afinal não resolveu nada. Ela apenas levou para outra dimensão, para outro plano, tudo aquilo que ele tentou deixar para trás. A tristeza, a dor, a mágoa continua. O vazio continua. A angústia continua. E agora?
com o agravamento, a consciência do ato, a culpa se torna uma corrente e muitos ficam ali presos, indeterminadamente, sem forças para pedir ajuda, afundando cada vez mais em um mar de arrependimento silencioso. Há ainda os casos em que o espírito não percebe que, na realidade, morreu. Ele vaga por lugares conhecidos, a sua casa, o seu trabalho, os lugares que frequentava, tentando falar com as pessoas, o ser físico, tocar nos objetos, continuar na realidade vivendo. Mas ninguém responde, ninguém o ouve, ninguém o vê, porque na realidade ele já passou a outra dimensão, já pertence ao mundo dos espíritos. Ele é que ainda não se conscientizou, ainda não viu, reparou. E essa sensação de ser invisível ao mundo físico, ela é descrita como uma das mais dolorosas, porque é a família, é a família, é os amigos, é os empregos, enfim. O espírito continua sentindo fome por conta da sua imperfeição, continua sentindo sede, frio, medo, mesmo sem ter mais um corpo físico, porque a mente, na realidade, ainda acredita que está viva e sofre como se estivesse vivo, como se estivesse físico, como se fosse físico. Muitos tentam se comunicar com os vivos, gritam, choram, imploram por atenção, e quando percebem que ninguém pode ajudá-los, mergulham ainda mais fundo no desespero. Alguns espíritos desenvolvem revoltas, outros passam a se fixar em locais específicos, tornando-se aquilo que nós chamamos de espíritos obsessores. Aqui não é por maldade, mas por total desespero e desequilíbrio emocional. Estão perdidos, confusos, em sofrimento profundo. Precisam urgentemente de socorro, mas ainda não conseguem aceitá-lo. É importante lembrar que nenhum desses relatos tem o objetivo de julgar ou condenar quem passou por essa dor, porque o suicídio é quase sempre fruto de uma mente em colapso, de um coração exausto. Mas a espiritualidade amorosa e justa, ela não anula na realidade as consequências, porque tudo o que fazemos tem um eco, e esse ato de tirar a própria vida, que só Deus é que tem esse direito, é um grito tão forte que esse eco ressoa por muito, muito tempo, tanto na Terra quanto no mundo invisível, no mundo dos espíritos. Depois de muito tempo, no umbral, tempo que varia conforme a consciência de cada espírito, começa a surgir algo diferente. Não é uma luz, como muitos esperam, não. É a voz que vem do alto. Na maioria dos casos, o que vem primeiro é uma sensação de cansaço extremo, um esgotamento moral e espiritual, um esgotamento emocional tão profundo que o próprio espírito, pela primeira vez, se rende. E nesse momento de rendição, de humildade, de entrega, a vibração, o poder vibracional, ele muda. É como se uma fresta se abrisse na escuridão. É quando os socorristas espirituais entram em ação. Eles, na realidade, já estavam por perto antes, observando, esperando, respeitando o tempo do livre-arbítrio e o tempo do espírito. Mas não podiam intervir enquanto ele estivesse preso na sua própria negação, no orgulho ou na revolta. A ajuda de socorristas só chega quando o espírito
na realidade se mostra, ainda que minimamente disposto a ser ajudado, porque quando ele deixa de fugir, quando ele começa a desejar a transformação, a mudança, a alteração, a luz, mesmo sem saber o que isso significa. E aqui os relatos sobre esse momento são profundamente emocionantes. Muitos espíritos dizem que ao olharem para o alto, vêem silhuetas luminosas descendo, envoltas por uma luz suave e firme. Não são anjos como nos filmes, são espíritos em forma de humanos e etéreos, que vibram amor, paciência, compaixão, humildade. Alguns estendem as mãos, outros apenas sorriem, mas todos transmitem uma única mensagem: você não está mais sozinho. Para o suicida, esse encontro pode ser desconcertante, algo desconcertante. Ele sente vergonha, medo, insegurança. Alguns se recusam a aceitar a ajuda, achando que não são dignos. Outros choram compulsivamente, como se aquela presença amorosa quebrasse a última camada de dor. Mas aqueles que aceitam, ainda que com dificuldade, são levados para regiões de tratamento espirituais. E aí começa outro processo, que é a reabilitação da alma. Esses locais não são hospitais comuns, são verdadeiros centros de cura do espírito. Lá, o suicida é acolhido, ouvido, compreendido, passa por um período de sono profundo, como se fosse quase parecido, que não é, o sono cultural. Passa por um período de sono profundo. Quando necessário, é tratado com fluidos, com magnetismos, com palavras de consolo, e aos poucos começa, na realidade, a construir a sua identidade espiritual. Aprende sobre as leis da vida, revê a sua trajetória com o apoio de mentores e, principalmente, começa a entender que a vida continua e que há sempre uma chance de recomeçar. Mas esse recomeço não é fácil, não é rápido e muitas vezes envolve novas encarnações desafiadoras, porque o espírito ou os espíritos que cometeram o suicídio podem retornar com algumas limitações físicas, doenças emocionais ou dificuldades familiares, não como castigo, mas como parte de um processo de cura, porque cada dor vivida na Terra passa a ser então uma chance de reparação, de compreensão, de crescimento, e o espírito fortalecido começa a reconstruir aquilo que destruiu. É doloroso, é verdade, é justo, profundamente, mas acima de tudo é uma prova de amor e da grandiosidade de Deus Pai Todo-Poderoso, que nunca desiste de ninguém, nem mesmo daqueles que desistiram de si mesmo. A reencarnação para um espírito que tirou a própria vida raramente acontece de forma imediata. Na realidade, a maioria dos casos, ela é cuidadosamente preparada por mentores espirituais e por espíritos ligados a ele, por laços de afeto ou responsabilidade kármica. Isso porque a alma suicida, em muitos momentos, ainda carrega as marcas vibracionais do ato. É um tipo de desequilíbrio energético e emocional, que precisa ser tratado com paciência, amor e algum tempo de regeneração no plano espiritual. Mas quando o espírito está minimamente reestruturado, quando compreende o erro e deseja sinceramente reparar o que fez, então uma nova oportunidade lhe é oferecida, e quase sempre essa nova vida será marcada
por provas difíceis. Algumas vezes o espírito renasce com deficiências físicas, principalmente naquelas regiões afetadas pelo ato suicídio na vida anterior. Outras vezes a pessoa já traz desde o nascimento um quadro depressivo, de ansiedade severa ou uma sensibilidade extrema que torna a vida emocionalmente pesada. Essas dificuldades não são punições, são consequências naturais e educativas que ajudam o espírito a desenvolver aquilo que lhe faltou: resiliência, confiança, amor próprio, fé, que são cicatrizes de uma queda anterior que agora servem para lembrar o que precisa ser fortalecido. O espírito retorna como um condenado, mas como ao mesmo tempo como um aprendiz. E tudo, absolutamente tudo nessa nova jornada é pensado para que ele tenha a chance de vencer onde caiu antes. É comum também que, ao retornar, o espírito se veja cercado de pessoas que, em vidas passadas, sofreram diretamente ou indiretamente por causa do suicídio. Familiares que foram impactados pela perda, filhos que ficaram sem pai ou mãe, pais que carregaram a dor de um luto precoce. Essas pessoas agora, reunidas novamente, compõem um novo cenário de provas onde o amor, o perdão e a reconstrução poderão, enfim, florescer. Mas, meu amigo, minha amiga, a caminhada não é fácil. O espírito reencarnado pode ter flashes de sofrimento sem explicação, medos que parecem não ter origem, um vazio existencial que não se preenche com nada. Isso acontece porque no inconsciente profundo ainda vibra a memória da dor vivida no umbral. Ainda existe uma parte dele que teme cair de novo. E é por isso que muitas dessas almas precisam de apoio emocional e espiritual constante. Aqui, a espiritualidade, ela não abandona ninguém. Desde os primeiros dias de vida, há sempre um mentor por perto, um espírito amigo, que acompanha de perto cada avanço, cada retrocesso, cada lágrima, porque esse retorno é uma missão e, se for bem sucedida, o espírito dá um salto gigantesco em sua jornada evolutiva. E mesmo que tropece de novo, mesmo que a dor volte, a misericórdia divina, ela continuará presente. Deus não exige perfeição. Ele espera esforço sincero, desejo real de melhorar e coragem para recomeçar quantas vezes forem preciso. Aquele que um dia se perdeu no desespero pode e deve ser visto com compaixão, nunca com julgamento. Nenhuma dor é em vão, nenhum grito de desespero é ignorado e nenhum espírito que errou está fora do alcance da luz. Porque quando nós olhamos para o suicídio ou para o suicida com os olhos da espiritualidade, percebemos que por trás de um gesto extremo existe quase sempre uma alma em colapso. Alguém que não viu outra saída, que não suportou o peso de viver, que acreditou que a morte fosse um fim, mas que descobriu cedo demais que a vida continua e que o sofrimento, quando negado, ele se multiplica. E aqui, o umbral não é um castigo, não, é um espelho. Ele mostra ao espírito aquilo que ele tentou fugir, mostra as feridas que estavam abertas, a dor que não foi tratada, os sentimentos que foram sufocados. E só quando o espírito encara tudo isso com humildade é que começa de verdade o
caminho da cura. Mas esse caminho existe, sempre, porque a espiritualidade nunca fecha as portas para ninguém, mesmo o espírito mais abatido, mesmo o espírito mais arrependido, mais machucado. Será um dia recolhido pela luz, será acolhido, será tratado, será preparado para uma nova chance. E essa nova chance, muitas vezes, virá na forma de uma vida difícil, é verdade, mas profundamente libertadora. É por isso que falar sobre o suicídio, sobre a ótica espiritual, não é espalhar medo, meu amigo, minha amiga. É espalhar esperança com responsabilidade. É dizer que, com todas as letras, que há outra saída. Que mesmo na escuridão mais profunda, há mãos estendidas. Que mesmo quando tudo parece perdido, o espírito pode renascer. E que a vida, mesmo com dor, ainda é a estrada mais segura para a evolução. Se, meu amigo, você está ouvindo isso agora e já sentiu vontade de desistir, por favor, não tome decisões definitivas em momentos de dor temporária. Fale com alguém, ore, grite, peça ajuda, mas permaneça aqui, no mundo físico, porque esta existência, por mais pesada que pareça, ela tem um propósito na vida de cada um. Você não está aqui por acaso. E se você perdeu alguém assim, saiba que esse espírito não está condenado para sempre. Ele está em tratamento. Ele está sendo amparado e ele precisa do seu amor, da sua oração, da sua vibração de paz. Porque julgar não ajuda, mas amar, mesmo de longe, mesmo em silêncio, pode mudar tudo. A vida continua e sempre haverá, em algum lugar do infinito, uma nova chance de recomeçar. Tudo porque Deus Pai Todo-Poderoso nos dá a rica e feliz oportunidade do melhoramento sempre. Melhoramento espiritual. Basta nós não perdermos a fé, a coragem e ficarmos atentos. Meu amigo, minha amiga, graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade e vamos seguir em frente com a espiritualidade maior, com Jesus Divino e Amado Mestre, com a Virgem Santíssima. E lembrando que nós nunca estamos sozinhos.